Boa noite, irmãos. Cumprimenta 10 pessoas bonitas aí perto de você, só as bonitas, tá? Cumprimenta as pessoas bonitas aí perto de você. Amém? E diga para ela, ó, se você tem juízo, é melhor você ir embora agora. Aleluia! Glória a Deus. Bom estar aqui nessa noite. Lá no ministério a gente tem uma palavra que a gente, quando vai ministrar, diz assim, ó, se você tem juízo, é melhor você sair agora. Porque quando a gente ouve algumas coisas, a gente se torna responsável por elas. Amém? Jesus disse, olha, se eu não tivesse vindo e não vos tivesse falado, vocês não teriam problema nenhum, mas agora vocês estão pegos. Louvado seja Deus. Meu nome é Luiz Hermínio, a seu dispor para serviços leves. Não carrego mais peso desde o dia que encontrei Jesus. Amém? Sou casado com a Iraci, vai fazer 30 anos em setembro. Temos 4 filhos, 5 netas, uma calopsita, uma tartaruga e um cachorro. Aleluia. Louvado seja Deus. Estou muito feliz de estar aqui com os amigos Ramose, Judson, suas famílias, e poder compartilhar da palavra de Deus. De rever Fábio Souza, meu amigo. Fábio é um grande e precioso amigo. Não é porque ele está aqui não, para mim tem sido um dos profetas mais pontuais desses dias. Tem falado muita coisa no nosso coração. Eu louvo a Deus, Fábio, de compartilhar com você esse tempo. Judson, meu precioso amigo. O Judson fez o casamento da minha filha mais velha, a Pâmela, que hoje é pastora lá em Portugal. E foi tão tremendo que quando a Pâmela entrou, o Judson falou, a noiva, cara! E os meus parentes, né, tudo, os que não serviam Jesus, os que serviam, tudo alinhadinho. E a Pâmela entrando, vestida de noiva, e o Judson olhava, a noiva, cara! Eu nunca me esqueci daquilo, irmão. Judson roubou dela e eu fazendo o casamento da minha filha, não podia dar certo, né? E foi muito legal, a gente criou uma amizade assim muito preciosa. A minha filha casou com um discípulo do Judson, o Rafael, um precioso filho, está lá em Portugal, fazendo a obra de Deus. Está comigo o pastor Cristiano, está ministrando, o Reuel, bem nosso parceiro, louvado seja Deus. Irmãos, o Reuel não veio para fazer fundinho, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, não precisa trazer o músico que nós temos. Se fosse para fazer fundinho, eu trazia um CD. Quando nós lemos Salmo 144, Davi diz assim, bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Davi usava 2 instrumentos de batalha, uma espada e uma harpa. Quando Davi lutava com homens, ele tinha uma espada para isso. Quando ele lutava com demônios, guerreava nas regiões celestiais, ele soltava a espada e pegava a harpa. Por isso que ele diz, bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Então eu estou aqui com a espada para lutar com os homens. E ele está com os dedos na guerra. Amém? Para abrir os céus. Não se trata de deixar o ambiente melancólico para a gente se sentir mais sensível. Não, se trata realmente de entrar nas regiões celestiais. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Se todo músico entendesse o que é um instrumento na mão dele, o que ele pode fazer com o instrumento no mundo do espírito. Irmãos, isso é muito pontual. Então nós estamos numa escola profética, amém? E nesses dias nós temos que ser proféticos mesmo. Ou nós seremos uma igreja profética ou uma igreja patética. Ou nós entramos para cumprimento das escrituras,
Porque nós estamos aqui para ser profético, não para dizer o que Deus vai fazer, mas para cumprir o que está escrito. Profecia era para cumprir o que está escrito. Você vai ver nos primeiros capítulos de Mateus, a Bíblia dizendo: Jesus nasceu em Belém para que se cumprisse o que fora dito. E depois foi para o Egito para que se cumprisse o que fora dito. Depois foi habitar em Nazaré para que se cumprisse. Então Jesus andou sobre a palavra para o cumprimento das Escrituras. Amém? Se nós revirarmos as Escrituras, nós vamos ver o que está por vir. Amém? Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Revelação não é para trazer algo novo, é para cumprir o que Deus já disse. Então nós temos que revirar o que Deus disse para entrar no que Deus está fazendo. Amém? Não se trata de dar ideias para Deus. Às vezes a gente pensa, quando a gente fala na escola profética, a gente já imagina um culto assim, que as pessoas vão subir parede, escalar, né? Vão andar plantando bananeira. Culto profético não é um culto esquisito. É um culto para ouvir o que Deus está dizendo. Mas eu amo a Deus. A palavra tem um processo, ela diz: ouve Israel o Senhor. E depois ele diz: ama o Senhor de todo o teu coração. Então até antes de amar, você tem que ouvir. A primórdia do evangelho é ouvir, irmão. Não é falar. Se nós ouvirmos mais, nós vamos falar menos. E vamos cumprir mais do que fora dito. Então nesses dias, nós estamos numa escola profética. Não para dar ideias para Deus, mas para descobrir o que fora dito para nós nesses dias. Nós acreditamos que está se desenvolvendo, que a revelação ela está crescendo. Não é que parece que agora a gente diz: Deus agora está levantando uma nova geração. Nunca foi a ideia de Deus levantar uma nova geração. Sempre que Deus tem que fazer uma nova geração, é porque a geração antiga não entendeu o que Deus estava fazendo. Deus não quer fazer novo. Deus não é Deus de novo, Deus é Deus de próxima. Deus é Deus de próxima geração, não de nova geração. Deus é Deus de continuidade, amém? Por isso a igreja ela precisa ser peregrina, não andarilha. Ela tem que saber onde ela está indo. Essa é a hora que você diz: é verdade. Nós somos peregrinos, mas não andarilhos. E não se trata de ser peregrino na terra, se trata de ser peregrino na era. Nós temos que entender os movimentos do Senhor para mudar, porque se o Senhor vira a chave, nós temos que virar também. Amém? Amém? Louvado seja Deus, tem coisas que mudaram. Eu sou a 4ª geração de crentes da minha família, por exemplo. O meu bisavô, ele tinha um sítio. O meu avô tinha uma chácara. Meu pai tinha uma horta e eu tenho um abridor de lata. As coisas desenvolveram. Amém? Eu tenho um abridor, eu não tenho sítio, não tenho chácara. Eu tenho um abridor de lata lá em casa. Por quê? Porque as coisas se desenvolveram. Nós precisamos dizer, às vezes a gente diz: aquele tempo, irmão, o tempo bom é agora, que você está nele. Amém? Amém? O tempo é agora. Esse é o tempo de Deus para a nossa vida. Aleluia! Nós devemos ser saudosos, não devemos tirar os marcos antigos, claro que não. Mas nós devemos entender o tempo que nós estamos vivendo agora. Aleluia! Então, mais do que estudar a história da igreja, nós precisamos estudar a realidade da igreja. Qual a realidade da igreja? E entender o que nós temos que nos mover profeticamente nesses dias. Aleluia! A igreja, ela sempre foi profética. Estamos aqui para cumprir um propósito de Deus, não para determinar o que Deus vai fazer. Aleluia! Oração não é para dar ideia para Deus. Oração é para se adequar àquilo que o Senhor está fazendo. Entrar na estatura de Deus, na plenitude de Deus. E não tem como entrar na plenitude de Deus sem entender a plenitude dos tempos. Por isso, nós precisamos ser proféticos. Amém, irmãos? Eu queria falar um pouquinho de igreja. Aleluia. A gente fica assim, né? Vai falar de igreja? Vai falar de igreja. Eu queria falar de igreja, porque a igreja é a missão de Deus na terra. A igreja não tem que ter uma missão. As pessoas perguntam: sua igreja faz missão? A igreja não faz missão, a igreja é a missão de Deus na terra.
Ela tem que ser a missão em qualquer ambiente. A igreja é a estratégia que Deus vai usar para estabelecer o seu reino, para movimentar o seu reino até que Jesus venha e governe. Amém? Então a igreja ela é a estratégia de Deus. Por isso eu preciso entender em que ambiente eu estou. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Aleluia. E tem uma profecia que diz que há uma ardente expectativa da criação. Amém? Há uma ardente expectativa da criação. E se nós precisamos entender que Deus não quer regenerar só o homem, Deus quer regenerar a criação. Se por um homem o mundo entrou em decadência, a criação foi sujeita à vaidade, foi sujeita à destruição, se o pecado pôde destruir tudo, por que a regeneração não pode trazer tudo de volta? Jesus não veio só para restituir o homem, ele veio para restituir todas as coisas. Amém? Depois nós vamos ler alguns textos, mas é muito importante que a gente saia daqui entendendo isso, porque, irmãos, o entendimento é libertador. Mateus 13,19 diz: ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, o maligno vem e rouba a semente. Nós precisamos entender liberta. E depois que você entende, né, quando você entende a sua posição, não importa mais a sua condição. Aleluia! Porque a sua condição não define a sua realidade. Quando você conhece a sua posição em Cristo, não define a sua posição, ela define a sua condição, e não a sua condição define a sua posição. Então eu creio, o que Deus quer fazer, o que Jesus fez na cruz foi nos salvar para nos reposicionar. Senão nós vamos ficar salvos na igreja, mas fazendo campanha toda semana para melhorar de vida, porque não conhecemos a nossa posição. Essa é a hora que você diz amém. Então nós precisamos entender esse tempo, para não sofrer, ou então pelo menos para sofrer com classe. É ou não é? Porque nós queremos tirar da igreja coisas que nos protegem. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, sofreu. E hoje as nossas campanhas são: pare de sofrer. Então nós não entendemos com clareza o que é sofrimento. Nós não entendemos ainda o que é sofrer por Cristo, o que é padecer por Cristo. Aleluia. Sem tribulação não há perseverança. Sem perseverança não há experiência. Sem experiência não há esperança. Aleluia. Romanos 5. Se é ela que produz a perseverança. Aleluia. Louvado seja Deus. Então vamos lá, Atos capítulo 5, versículo 12, diz assim, ó: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no pórtico de Salomão. Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em grande estima. A multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais. Agora, olha que paradoxal isso aqui. Olha que coisa tremenda. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pela mão dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no pórtico. Ninguém ousava juntar-se a eles. Embora o povo amasse a igreja, ninguém entrava nela. Mas não parava de crescer. Crescia cada vez mais. Mas ninguém se juntava a ela. Mas crescia. Mas ninguém ia nela. Mas ela crescia. Que paradoxal isso aqui. Vamos para frente, vai ficar mais doido ainda. De sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em esteiras, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles.
Também das cidades circunvizinhas concorria muita gente de Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Você pode imaginar um avivamento que todos recebiam. Levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele da seita dos saduceus tiveram inveja, se encheram de inveja. Lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu a porta da prisão, tirou-os para fora e disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo a mensagem completa desta nova vida. Ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós adoramos o teu nome. Nos submetemos à tua vontade e à tua voz. Nos submetemos o nosso coração, a nossa mente, para ouvir do Senhor as tuas diretivas, Senhor. Aquilo que o Senhor deseja para nós nesses dias. Estamos aqui, viemos nessa escola porque temos fome de um avivamento na nossa nação. Não queremos só um culto, não queremos só paliativos para a alma, nós queremos mais do que isso. Estamos com fome, com desejo de estar com o Senhor, de ter mais do Senhor, de desfrutar da tua santidade, desfrutar da tua presença. Senhor, leva-nos em lugares que ainda não conhecemos em ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, no começo do ano Deus me deu uma palavra, eu ministrei inclusive na igreja. O Senhor começou a falar algumas coisas no meu coração e começou a mexer em algumas coisas na minha movimentação. E para completar isso, semana retrasada eu estava na selva do Peru. Nós temos uma base missionária na selva peruana, um barco lá. E nós estávamos lá e começou a me doer os ombros, o ombro direito, principalmente esse ombro. Estou fazendo um tratamento, fisioterapia. Mas no meio da selva, sem recurso, sem internet, sem condição de ligar para ninguém, ficamos lá 7 dias. E dor, muita dor, tomando analgésico para poder dormir. E assim, eu sou meio chato assim com Deus. Quando eu não entendo alguma coisa, eu fico ali na porta até entender. E eu fico perguntando, eu preciso entender. O Senhor não deixa sem resposta. E fico mexendo, eu fico indicando Deus. Eu digo, a sua palavra não é mentirosa. O Senhor fala que o que o Senhor faz agora eu não entendo, mas nós entendemos depois. Já faz 3 dias que eu estou com essa dor. O que está acontecendo? Eu tenho que entender, Senhor. Se eu entender, eu paro de sofrer. Pronto, eu vou parar de perguntar. Pode continuar doendo, mas eu já sei o que está acontecendo. Irmãos, e eu fui ler a Bíblia, Isaías 42, quando diz que não se quebra a cana quebrada. Aí eu fui na palavra cana, e a palavra cana, ela vem de Kená, que uma das traduções é a articulação do ombro. Aí eu digo, estamos nos entendendo. Estamos começando a nos entender, papai. E o Senhor começou a falar, ele disse assim: estou mexendo na movimentação de vocês. Eu estou movimentando a forma, eu estou desconfigurando algumas coisas e configurando outras, desabilitando algumas coisas e habilitando outras. Você vai ter que parar de funcionar para voltar a fluir. Uau! O Senhor disse, Luiz, não é tempo de funcionar. Eu vou parar alguns funcionamentos que não faz mais sentido. E nós tivemos uma escola no passado, o Fábio esteve com a gente, e uma das palavras que o Fábio liberou lá no Mevan foi: estou desabilitando coisas e habilitando coisas novas. E o novo é assustador, porque é melhor você ficar como Moisés, né? Você fala, bate na rocha a vida inteira. Você bate por 40 anos na rocha. Ela sempre te obedeceu. O dia que Deus manda falar, você fala, ela não obedece. Aí você faz o quê? Você faz o que você sempre fez. Foi isso que Moisés fez. Deus falou para Moisés, fala com a rocha agora. Só que Deus falou para Moisés, pega o cajado. Moisés pegou o cajado. E Deus disse, fala com a rocha. Lá em Refidim você bateu. Aqui não, aqui você... Ou melhor, em Meribá que ele bateu, né? Não, Refidim que ele bateu. Meribá, o Senhor disse, fala com ela. Pega o cajado, ele pegou o cajado. Peraí, é a mesma movimentação. Só que agora fala com ela. Ele falou. E aí não funcionou, ele bateu. Funcionou ou não funcionou? Saiu água ou não saiu água?
O povo bebeu água ou não bebeu? Bebeu? Mas foi o jeito que Deus mandou fazer? Isso me ensina o quê? Que tem muita coisa funcionando na igreja fora da vontade de Deus. Mas está funcionando, então nós temos que, para nós, o resultado nos sinaliza que Deus está se agradando da gente. Não, querido, Deus, o que aprova a gente não são os resultados. O que aprova a gente é o que nós ouvimos do Senhor e obedecemos, mesmo que não faça sentido no momento. Mesmo que não faça sentido. Por isso, nos próximos dias, se preparem. Muitas movimentações que nós estamos acostumados a fazer, Deus vai dizer: ei, chega, não é mais assim. Eu vou mexer na sua movimentação. E você diz: mas eu bati na rocha por 40 anos. Eu sempre fiz assim e deu certo, Senhor. O problema é que Deus quer que a gente pare de funcionar para que Ele nos ensine sobre esse tempo, Júdice. Sobre o que Deus quer movimentar nesse tempo. Porque nesse tempo nós vamos fazer coisas pequenas que vai movimentar coisas grandes. Talvez nós vamos ter que parar de fazer coisas grandes que vai movimentar, que só movimentou coisas pequenas, que não sobrou nada para o outro dia. Então o Senhor começou a falar comigo lá naquela selva. Dizia assim: eu estou movendo, é no ombro, a articulação do ombro, é Kená. Eu estou mexendo na forma que vocês conduzem a arca. E Deus falou dos coatitas que levavam as arcas no ombro. Ele disse: eu estou mexendo no seu ombro, Luiz. O que eu estou fazendo no mundo natural é sinalizando as coisas espirituais que eu vou fazer nos próximos dias. Irmãos, os profetas desse dia, eles vão ter que provar no seu corpo, na sua vida, o que Deus está movimentando no mundo do Espírito. Isaías, coloque as nádegas de fora. Eu quero mostrar para Israel que eles estão nus. Oséias, case com uma prostituta. Eu quero mostrar para Israel que ela está prostituída, mas mesmo assim eu ainda o amo. Entendeu? Irmão, Deus matou a esposa de Ezequiel para mostrar para a nação que a nação estava morta. Então, os profetas desses dias, eles não podem só se envolver com as coisas de Deus. Ou nós estamos comprometidos com o que Deus está dizendo. E quando eu sei que eu estou comprometido, quando eu estou dando a resposta que Deus quer, não a que eu acho que dá certo. Essa é a hora que você diz: é verdade. Então, querido, nesses dias nós estamos no movimento profético. E eu não vim aqui para assustar você. Eu vim aqui para te matar. Eu vim aqui para dizer para você e para mim que nós precisamos mexer, deixar que Deus mexa na nossa movimentação brasileira, no nosso jeitinho de fazer as coisas. Amém, irmãos? Deus vai mexer no Brasil, já está mexendo. E eu vou dizer uma coisa para você: mas meu Deus, está tudo ficando pior. Não está ruim ainda. Mas e aí? Irmão, nós estamos no melhor cenário para um avivamento. Estude sobre os avivamentos. No tempo do caos, é necessário que haja juízo para que Deus levante os homens de justiça. Isaías 26:9 diz: quando Deus derrama juízo sobre a terra, os moradores do mundo conhecem o que é justiça. No meio do juízo, estude sobre avivamento. No meio do juízo, Deus sempre levanta os homens e as mulheres que praticam justiça. Então, quem estiver fazendo a coisa certa, quem estiver ouvindo a Deus, quem estiver obedecendo a Deus nesses dias, se prepare para andar numa velocidade que você nunca andou na sua vida. Se prepare para experimentar coisas que você nunca experimentou na sua vida. Se prepare. Mas é necessário que a gente deixe Deus mexer na nossa configuração. Noé, pode derrubar essa arca e tacar fogo nessa arca, porque não vai ter mais dilúvio. Amém? Então, o que nós aprendemos? Que o que te trouxe até aqui não é mais suficiente para te levar até onde Deus deseja. Não é. O que te trouxe até aqui foi para um tempo. Você imagina? Agora, o difícil é largar uma coisa que foi Deus que deu para a gente.
Talvez o maior trabalho de Noé não foi entrar na arca, foi sair dela. Imagina, você passa 100 anos, ou 80, como alguns rabinos dizem, ou 120, não sei. Vamos usar 100, que vai ficar no meio. Você passa 100 anos fazendo uma obra para usar 1 ano. E aí quando chega no final daquele ano, que acaba o dilúvio, as águas baixam, Deus diz, ei, pode sair. E não precisa mais disso. Mas eu passei parte da minha vida fazendo isso. Mas foi só para aquele tempo, não é mais. Agora vai vai mudar a sua movimentação. Mas Senhor, eu passei uma luta. Ei, Noé, aquilo ali não foi luta não, foi só ensaio. A luta vai começar agora. Quer dizer para você, Noé, que o seu maior trabalho não foi construir a arca, foi reconstruir o mundo depois que saiu da arca. Então o seu maior trabalho não é levantar um ministério. É reconstruir a cidade, reconstruir o bairro, reconstruir a moral das pessoas, reconstruir o caráter, reconstruir um monte de coisas que nós precisamos reconstruir a partir daquilo que Deus nos deu para nos movimentar. Aleluia. Amém, irmãos? Então não adianta nesses dias dar só o que temos, nós temos que dar o que somos. Por isso nós precisamos entender isso. Essa movimentação aqui de Atos dos Apóstolos da igreja primitiva, né? E a gente sempre quando quer trazer um modelo novo para a igreja, a gente sempre vai na igreja primitiva. Mas deixa eu falar uma coisa para você, a referência que nós temos é a igreja primitiva. Mas os nossos dias não são da igreja primitiva, são os dias de Apocalipse. Então nós não precisamos das mesmas coisas que a igreja primitiva usava. O que nós precisamos é o que Apocalipse. Então leia Apocalipse. Nós precisamos estudar, talvez nós nunca tivemos num período tão maravilhoso, nós devemos estudar escatologia, Apocalipse. Por quê? Porque aquilo que você espera vai definir como você vai viver nesses dias. O que você espera dos fins dos tempos, o que você espera da volta de Yeshua, o que você espera da restauração de todas as coisas. O que nós esperamos é que vai definir e nos ajudar a discernir como nós vamos viver nesses dias. Porque se nós não esperamos nada, o que nós esperamos? Então há uma grande confusão. Domingo à noite eu sou pastor de igreja. Domingo à noite quando você diz assim, ó, vamos abrir Apocalipse, tem gente que se arruma na cadeira e diz, ai meu Deus, ai meu Deus. Ai meu Deus, Apocalipse. E nós não deveríamos estar assustados com o Apocalipse. Nós deveríamos ter Apocalipse na ponta da língua. Livros como Daniel, Zacarias, Joel, deveria ser o livro de cabeceira dos nossos dias. Por quê? Porque eles são dias que vão nos preparar para lidar com a demanda que está por vir. Aleluia, são dias que vão nos preparar para a demanda. Aleluia. Livros como Ageu, Oséias. Nós vamos nos adequar ao tempo de Deus. Nós vamos entrar na estatura de Deus para esses dias, irmãos. Amém? Porque senão parece que a gente quando lê essas coisas não faz sentido. Então nós precisamos, mas a igreja precisa de libertação, pastor. Libertação, irmão. Eu escutei alguém falar esses dias comigo, pastor, se eu não acho que a igreja precisa de libertação, eu digo, irmão, se tudo que acontece na igreja a gente achar que é demônio, a gente vai achar que precisa de libertação e não de arrependimento. O que a igreja precisa de arrependimento. Aleluia. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender porque fazemos coisa errada, ou talvez porque não entendemos os tempos e os modos de Deus para esses dias, de como Deus vai se mover para esses dias. Então, querido, o homem é um método de Deus. Você pode ver, toda vez que a terra clamou, Deus não levantou uma estratégia. Deus levantou um homem, ou alguém para fazer. Amém? Se recoloca aí, se coloca nessa posição aí. Amém? Chama a briga para você. Faça sabe, aquela palavra do Roberto Carlos, diga para Deus, esse cara sou eu, que o Senhor está procurando. Fala para Deus, ó, essa pessoa que o Senhor está procurando para esses dias, para essa cidade, para esse bairro, sou eu. Amém? Nós temos que estar responsáveis. Por isso que quanto mais a gente ouve, mais responsável a gente se torna, irmãos. O que eu vou fazer a respeito? Eu creio na cruz, eu creio em Cristo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no amor de Deus. O que é que eu vou fazer a respeito disso? Irmãos, homens leais, nós vamos precisar de homens leais nesses dias.
Olha, e a lealdade está acima da fidelidade. Porque a fidelidade, ela cumpre contrato, mas a lealdade nem contrato tem. Amém? A fidelidade obedece, a lealdade honra. Então, nós precisamos, nesses dias, homens de honra. E homens de honra, é interessante, Júdice, porque eles não buscam honra. Às vezes a gente diz, essas pessoas não me honram. Irmão, quem busca honra não tá querendo honra, que é bajulação. Então nós precisamos entender que a honra não se busca. Amém? Honra não se busca. Nós não estamos atrás de bajulação, nós estamos atrás, ok? Amém? Esses dias alguém me disse, pastor, ora por mim, tem uma fé na tua oração. Eu digo, irmão, tenha fé na sua, não na minha. Você tem que ter fé na sua oração. Então Deus está mudando o nosso vocabulário. Como é que eu sei que Deus está mudando o nosso vocabulário? Porque está mudando nossos pensamentos. As palavras definem até onde nós vamos. Amém? Então uma coisa que eu tenho ensinado, desde janeiro, eu estou ensinando sobre cura na igreja. A cura pela palavra. Estou até escrevendo um livro, O Senhor que te sara. Já preguei 16 ou 17 mensagens com o mesmo tema. Porque nós podemos estar 30 anos sentados na igreja, mas eu já estou crente, eu sou crente há 30 anos, irmãos. Isso denuncia a nossa incredulidade. Porque nesses dias, irmãos, nós não vamos viver o que ouvimos, nós vamos viver o que dissemos. Pode estar 30 anos ouvindo bons pregadores, boas mensagens, até a gente se posicionar e começar a liberar sentenças. Por isso que os profetas precisam ouvir a Deus. Porque num ambiente que Deus está trazendo nesses dias, irmãos, é um ambiente de maturidade. Nós já fizemos de tudo para atrair as pessoas. De tudo. Estava errado? Não, a gente queria ver as pessoas salvas, é ou não é? É ou não é? Eu já fui em lugares que todo dia tem uma campanha. Um dia da chave, outro da ferradura, outro da porta aberta, da porta fechada. Por quê? Aqueles irmãos, eles querem atrair as pessoas. Eles são evangelistas. Eles querem ganhar as pessoas. Glória a Deus por essas pessoas. Amém, irmãos? Eu já fui. Quem aqui já não congregou, que já levou coisa para casa, pano ungido, roupa ungida? É ou não é? Óleo de Israel, e às vezes nem era de Israel, era comprado no mercado. A gente criou algumas nomenclaturas para a igreja, é ou não é? Então não vai mais dar para viver assim, irmãos. Nós vamos ter que mudar o nosso vocabulário. Por quê? Porque o que nos trouxe até aqui não é mais suficiente para nos levar até onde nós queremos ir e precisamos ir. Aleluia! Deus vai mexer. Ei, quando a esposa de Manoá, em Juízes capítulo 13, o anjo apareceu para ela, o homem apareceu, né? Eu acredito que era Jesus. Apareceu para ela e disse, mulher, tu vais ter um filho? E é tão interessante que as mulheres estéreis da Bíblia geraram os filhos mais ilustres. É ou não é? As mulheres estéreis da Bíblia, elas geraram os filhos mais ilustres da palavra. Mas quando Jesus foi dar o filho dele para a terra, ele procurou uma pura, porque ia mudar a configuração. Por isso que muitas coisas a partir de Jesus, elas tinham que mudar o funcionamento. Depois nós vamos falar disso. Me lembra que eu tenho que falar de Ananias e Safira ainda. Tá? Me lembra? Quem me lembra? Me lembra aí. Aleluia. Então lá em Números 13, Juízes. Tem que falar de Números 13. Tem uma cachoeira aqui de revelação, rapaz. Que coisa doida. Vontade de comer tudo de uma vez só. Quando nós estamos num ambiente profético, irmãos, a gente tem que cuidar até o que diz, porque palavras viram sentenças. Juízes 13, quando o anjo apareceu para a esposa de Manoá, ou Jesus, que eu acredito ser ele, disse, tu vais ter um filho, e ele vai libertar Israel dos filisteus até os consumir. Ela correu para o marido e disse, olha, eu tive uma visão agora, apareceu um homem para mim e disse que nós vamos ter um filho. Manoá disse, se ele voltar, você me chama. O anjo voltou.
Aí Manoá pergunta assim: é verdade que você falou com a minha esposa? Foi verdade que você falou para minha esposa que nós vamos ter um filho? Ele disse: é verdade. Aí Manoá faz uma pergunta que para mim muda todo o histórico. Ele diz assim: quando o menino nascer, como que a gente cuida do menino? Espera aí, porque se é o céu que está me dando, é o céu que tem que me ensinar. Eu não vou aprender com a terra a cuidar das coisas do céu. Se é o céu que está dando para mim isso, irmão. Para ele dizer assim: é verdade que nós vamos ter? É verdade. Tá, e quando ele nascer? Eu não vou perguntar para o vizinho que tem filho. Eu não vou perguntar para aquela igreja que está crescendo como é que faz a igreja crescer. Se é o céu que está me dando, ei, Deus só promove, só sustenta o que Ele promove. Deus só protege o que Ele promove. Deus só sustenta o que Ele promove. Por isso, ei, não é você que faz a igreja crescer. Porque se é você quem faz crescer, é você que tem que alimentá-la. Eu planto. Não, quem planta é o pastor dessa igreja. O pastor dessa igreja planta. Eu vim aqui regar. Mas quem dá o crescimento. Por favor, não faça o trabalho de Deus na terra. Se a gente fizer o trabalho de Deus, é a gente que tem que alimentar. E aí todo dia você vai ter que criar um paliativo para a alma. Porque o homem não consegue sustentar o espírito das pessoas. Só a alma. Por isso, ei, não faça o trabalho de Deus. Eu planto, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Marcos 4:26, o reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente na terra e vai dormir. Quando ele acorda, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Então chega a colheita e passa-se a foice. O reino dos céus é semelhante a um homem que põe a semente na terra e vai dormir. Cutuca alguém que está do seu lado e diga: por favor, vá dormir, não atrapalha não. Ei, não atrapalha não. Deus botou Adão para dormir, para dar uma esposa para ele. Porque se ele fica acordado, ele diz: não, assim não. Dá uma melhorada aqui, Jesus. Leia a Bíblia, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Inútil vos será acordar de manhã, comer pão de dores, porque é o Senhor que dá aos seus amados o sono. Sabe o que ele está dizendo? Deixa eu traduzir. Salmo 127, na linguagem Luiz Herminiana. O Senhor está dizendo o seguinte: cabeção, se você não sabe o que fazer, não me atrapalha, vai dormir, porque eu que boto você para dormir. Eu dou aos meus enquanto dormem. Até para te dar alguma coisa, Deus põe você para dormir. Levanta tu que dorme, é melhor que nem levante às vezes, irmão. Melhor que fique dormindo. Quer saber de uma coisa? Você nunca vai conseguir explicar como que a igreja cresce. Porque se você conseguir explicar, já não foi Deus quem fez crescer. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso, de manhã semeia a tua semente, de tarde não retires da tua mão, porque tu não sabes qual que vai prosperar, se essa ou se aquela. Sabe o que Deus está dizendo? Acredita em todo mundo que aparecer na sua frente, não desista de ninguém, porque você não sabe quem vai dar certo. Eu sei, mas você não sabe. Aleluia!
Se é o céu que está me dando, é o céu que alimenta. Por isso, confie nas pessoas. Ame as pessoas. Pastor, mas esses dias alguém disse: pastor, eu amo, mas ele não merece o meu amor. Eu disse: irmão, tem gente que não merece o amor, precisa do seu amor. Paulo tem uma frase que me impressiona. Ele diz assim: ó, a ninguém conheceis segundo a carne. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: ó, nunca procure defeito nas pessoas, senão você acha. Paulo está dizendo: quando você for trabalhar com alguém, servir alguém, não procure defeito nelas, senão você vai classificar quem você vai servir. Outra frase de Paulo que me impressiona: embora eu sendo livre de todos, me faço servo de todos. Você só consegue servir uma pessoa quando você é livre da opinião dela. Que doideira, cara, isso. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Embora eu sendo livre de todo mundo, eu consigo servir a todo mundo. Se você parar na opinião das pessoas, você só vai servir quem te elogia, e não quem te critica. Aleluia. Então, querido, deixa eu voltar lá em Manoá. Manoá pergunta assim para o anjo: é verdade que você falou que a minha esposa vai ter um filho? Ele disse: é. Ele disse: tá, quando a criança nascer, como será o viver do menino? Aí o anjo aponta para a mãe e diz: a mãe não pode comer comida consagrada, nem beber bebida forte. A mãe, ou seja, a abstinência da mãe, santificaria o que ela estava gerando. Por isso, nesses dias, não tem a ver, a santidade não tem a ver com você, tem a ver com o que você está gerando. A abstinência não tem a ver com você, tem a ver com o que você está gerando para o corpo. Amém? Mas aquilo ali pode, não pode? Pode. Mas o que você está gerando? Pense no todo, pense no coletivo. Aleluia. Aleluia. Eu acho que é isso. Então a minha oração é que Deus nos tire tudo que está funcionando sem o seu propósito. Que o Senhor tire da gente tudo que está funcionando, irmão, que não tem a ver com Ele. Amém, irmãos? Estamos dando resultados, mas não estamos obedecendo. Continuamos funcionando. Vamos perdendo algumas coisas. Ele diz para a igreja em Éfeso, lá em Apocalipse, o quê? Conheça as tuas obras e o teu trabalho. Apocalipse 2, tinha obra e tinha trabalho. A obra foi Ele que deu. Tem trabalho que Deus não deu para a gente fazer, a gente faz porque quer. E aí a obra, o trabalho muitas vezes vai nos tirando da obra. Por que eu estou falando isso? Porque, irmão, essa igreja aqui que nós lemos em Atos, embora o povo tivesse grande estima, ninguém ousava juntar-se a eles. O povo amava a igreja, mas tinha medo dela, tinha temor dela. Por quê? Porque o povo sabia que a hora que entrasse nela não poderia continuar vivendo do mesmo jeito. Havia tanto temor que as pessoas seguiam de longe, olhavam de longe. Havia temor na obra. E por que havia temor? Porque Ananias e Safira tinham acabado de morrer. Pensa. Ananias, eu fico imaginando no outro culto, quando Pedro disse: vamos levantar as ofertas. Quem era o louco que ia lá levar uma oferta? Já viu alguém morrer dando oferta, irmão? Ananias e Safira morreram dando uma oferta. Aquilo gerou tanto temor na igreja, tanto temor que, embora o povo tivesse grande estima, ninguém ousava juntar-se a eles.
O povo tinha medo da movimentação. E Ananias e Safira morrem. Agora, por que Ananias e Safira morrem? Ananias e Safira morrem por causa de um homem chamado Barnabé. Na realidade, a culpa deles morrerem não foi Barnabé, mas a morte deles foi provocada pela vida de Barnabé. Abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Volta a página assim, volta a página. Aleluia! Glória a Jesus. Depois nós vamos dar uma chapadinha, não vamos? Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herança, vendeu-a, trouxe o preço e depositou-os aos pés dos apóstolos. Veja bem, Ananias e Safira morreram porque reteram uma parte. Mas a causa da morte de Ananias e Safira não foi só porque reteram uma parte. Esse homem aqui, Barnabé, ele provocou a morte deles. Como? Barnabé vendeu uma herança. Agora, é interessante você pensar que Barnabé era o quê? Ele começou a ver o movimento da igreja. A igreja se voltando. A igreja se voltando. Barnabé era o quê? Era um levita. Barnabé era um levita, tinha herança na terra. Mas a Bíblia diz que Barnabé vendeu uma herança. O que eu aprendo aqui? Que quando Barnabé, o José, o filho da consolação, começou a ver o movimento da igreja, ele pensou: eu vou entrar no ministério, eu vou para a obra. Só que eu não posso entrar no ministério com coisas que não foi Deus que me deu. Quando Barnabé vendeu a herança, ele não vendeu só porque ele era bonzinho, não. Ele vendeu para se desfazer de uma coisa que ele não deveria ter. E sabe o que Barnabé, quando ele fez isso, sabe o que aconteceu? Ele elevou o nível de justiça. Irmão, e quando você eleva o nível de justiça, o que fica para baixo é palha. Por isso na terra, nesses dias, nós não vamos passar tanto tempo expulsando demônio, nós vamos passar tempo atraindo a Deus. Amém? Nós vamos passar tempo, gastar tempo para atrair a Deus. Vamos elevar o nível de justiça. Porque se você elevar o nível de justiça, irmão, o que está para baixo desse nível é palha. Então Deus está levantando homens e mulheres nesses dias que vão elevar o nível de justiça. Aleluia! Quando Barnabé foi lá e vendeu uma herança, colocou aos pés dos apóstolos, um levita de Chipre, vendeu uma herança, colocou aos pés dos apóstolos, ele estava dizendo o seguinte: eu estou voltando e eu quero começar do jeito que é para começar, mesmo que ele já estava na graça, mas ele ainda começou do jeito que ele tinha que começar. Então ele elevou o nível de justiça. Ananias e Safira morreram não foi porque reteram uma parte, foi porque entraram na fila de quem estava dando tudo. Irmão, se você quer reter uma parte nessa geração, você não pode ter aliança com quem está dando tudo. Se você quer reter uma parte, você tem que andar com quem está retendo uma parte. Porque nesses dias, homens de justiça vão elevar o nível de justiça. E olha, meu irmão, eu vou dizer uma coisa: o nível vai ficar alto. Aleluia. A Bíblia diz em Hebreus 11:7. 11:7, está na Bíblia. Diz que Abraão
Ele condenou o mundo porque foi um apregoeiro de justiça. Abraão não, Noé, perdão. Eu falei Abraão? É isso que Abraão está fazendo aqui, é Noé. Noé, ele condenou o mundo porque ele foi um apregoeiro de justiça. Noé construindo a arca e pregando. Construindo e pregando. Ele elevou o nível de justiça, irmão. Mas nós precisamos de homens nesses dias que elevem o nível de justiça. E não é com palavras, é com atitudes. Amém? Pessoas que vão elevar o seu nível. Irmãos, então não é só de pregação que nós precisamos nesses dias, é de prática de justiça. E o que é praticar justiça? É dar ao outro o que lhe é de direito. Aleluia. Dar ao outro o que é de direito. Louvado seja. Vem cá um pouquinho comigo, irmão. Vem cá, você. Você. Sobe aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa. Irmão, na justiça de Deus, veja bem, João Batista para na frente de Jesus. Jesus diz assim: João me batiza. João Batista me batiza. João diz: eu não posso te batizar. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Como que eu vou te batizar? Você que tem que me batizar. Aí Jesus solta uma pérola. Jesus diz assim: convém que a gente pratique toda a justiça. Qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é o pecador é Jesus tomando o lugar do pecador. A justiça de Deus é um pecador batizando um que não tem pecado. Jesus diz o quê? Se eu morri por vós, deveis vós também morrer pelo próximo. Então, nesses dias, irmão, pregar não vai ser suficiente. Nós temos que voltar à prática da justiça. Se na justiça de Deus, Jesus toma o lugar do pecador, o salvo também tem que tomar o lugar do pecador. Amém? Amém? Obrigado, querido. Aí chega na hora da ceia, a gente diz assim, chega na hora da ceia. Eu já vi isso, irmãos. A gente põe uma pessoa que peca. A pessoa que peca, ela vem para o púlpito. Daí a gente diz assim, irmãos, o irmão pecou, a gente não quer fazer isso. Quer sim. Mas ele pecou. Então ele vai ficar em disciplina, vai ficar 6 meses, 1 ano, 10 anos, né? Melhor, sem tomar a ceia. Isso que sirva de modelo para a congregação. Irmão, um pecador não é modelo para outros pecadores. O que é modelo para o pecador é a cruz de Cristo. Escute, vai vendo. Nós temos que funcionar como igreja. Escute. Ei. Aí a gente diz assim, pastor, mas você já viu quando a gente sabe que alguém caiu na congregação? No culto de ceia fica todo mundo olhando para ele para ver se ele pega o copinho. E aí quando passa o copinho que ele pega, a pessoa diz: não acredito, que cara de pau. E ele pegou o copinho. Aí a gente que se acha santo diz: Senhor, tem misericórdia dele. Ei, pastor, mas a Bíblia diz: quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação. Escute, o verbo ali não está no pronome pessoal, não está falando de uma pessoa indigna, está falando da forma indigna de fazer sem entender o corpo. Porque se eu sou indigno e não posso tomar, você toma porque é digno? Então você é mais pecador do que eu, pelo menos eu sei que eu não posso. Não me responda teologicamente, me responda biblicamente. Escute, nós vamos chegar lá.
Não me responda teologicamente. Eu conheço todas as teologias. Eu já estudei bastante. Eu conheço todas as teologias de todas as denominações. Então não me responda teologicamente, porque eu conheço todas elas. Me responda biblicamente. Você já se perguntou por que Jesus curava o enfermo e limpava o leproso? Já se perguntou? Abra comigo a sua Bíblia em Levíticos. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós. Sim, Deus, reina hoje entre nós. Reina hoje em mim, reina hoje entre nós. Reina na igreja. Toma o que é teu, toma o teu lugar. Levíticos capítulo 13 e versículo 44 diz assim, ó: leproso é aquele que está imundo. O sacerdote o declarará totalmente imundo e na sua cabeça está a praga. Também o leproso em quem está a praga andará com as vestes rasgadas e a cabeça descoberta e o cabelo soltos e cobrirá o bigode e gritará: imundo, imundo. Será imundo todos os dias que a praga estiver nele, imundo, e habitará só, e a sua habitação será fora do arraial, quando houver praga de lepra em algumas vestes de lã ou de linho. Irmão, isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso. Quando eu entendi isso aqui mudou a minha vida. Eu confesso aos irmãos que isso aqui mudou a minha vida. Jesus curava o enfermo e limpava o leproso. Por que o leproso não ia no médico, ele ia no sacerdote? O leproso, quando se via leproso, ele não ia no médico, ele ia no sacerdote. Era o sacerdote que discernia se ele estava leproso ou não. E se o sacerdote dissesse: ele está leproso, ele dizia: tesarat, 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 ou seja, você está leproso. Agora, pasmem, o que era tesarat? Era lepra. E era causada pelo quê? Causada por lashon hará. O que é lashon hará? Língua maldizente, maledicente. Lashon hará significa quando você fala mal de alguém que a pessoa não está presente. E aí ele ficava leproso. E por que ela era na pele? Para que todos vissem que ele era maldizente. E por que ele tinha que habitar só fora do arraial? Para não ter ninguém para conversar, para ser curado rápido. E ele era separado do arraial porque ele não podia conversar com ninguém. Língua maldizente, quando você fala mal de alguém que a pessoa não está presente. Isso era lashon hará. O judaísmo dizia: isso é lashon hará, que produz o tesarat. Piquet Avot, que é a doutrina dos pais judeus, diz que quando você fala mal de uma pessoa que ela não está presente, isso é pior do que pecado de idolatria, de incesto e de homicídio. Por isso que Jesus disse: quando falas mal do teu irmão, já o mataste. Por isso Paulo diz: por isso que há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem, porque em vez de vocês guardar um aos outros, vocês falam mal um dos outros. Ei, se você sabe que alguém está em pecado, não tire a ceia dele, leva a ceia para ele comer, coma com ele, porque quem come do meu pão e bebe do meu vinho permanece em mim. E se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito.
Por isso, nesses dias, irmãos, a ceia, ela não é uma mesa de culpa, era uma mesa de perdão. Era uma mesa de perdão. Depois, eu vou falar mais, depois você estuda. Você vai ver no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus e João. Mateus e João deixam a ceia mais clara. Marcos e Lucas não, até porque eles não estavam na ceia. Mateus e João é que estavam na ceia. Mas se você ler o livro de João na ceia, você vai perceber que Judas não participou da ceia. Então aquele quadro do Michelangelo com Judas na mesa, tira o Judas da mesa, porque Judas não estava ali. Judas jantou com Jesus, comeram junto, molhou o pão no bocado. E Jesus olhou para ele e disse: amigo, faz o que tu tens para fazer. E Judas saiu com o pão na boca. E quando Judas saiu, os discípulos, está na Bíblia, está escrito. Leia o livro de João. Os discípulos achavam que Judas tinha que sair para comprar alguma coisa para a festa. Eles ainda não tinham ceiado. Primeiro eles jantaram, depois Jesus fez a cerimônia da ceia. Então, irmãos, tem algumas coisas que nós vamos precisar refazer na congregação. Por que eu falo isso? Você imagina um avivamento, pastor, que a sombra de um homem cura. Hein? Pedro passava, as pessoas já que tinham medo de ir na igreja, aí se jogavam no chão para que ao menos a sombra de Pedro passasse e curasse. Todo mundo feliz com o avivamento. Irmãos, vinha caravana de tudo quanto é lugar para o avivamento, Reuel. As pessoas ficavam esperando Pedro aparecer. Quando Pedro aparecia, eles, ao menos a sombra dele passasse. A sombra passa onde? No chão. As pessoas se jogavam no chão. Todo mundo feliz, menos Deus. Deus botou todo mundo na cadeia. Deus é perito em causar, em parar avivamento que não tem mais destino. Deus é perito em parar movimentação que não tem mais propósito. E é o que o Senhor está fazendo na nossa nação nesses dias. Ele está parando movimentação que não tem mais propósito. Ei, não adianta pôr coluna mais, porque não adianta. É Deus que está fazendo, e quando Deus está fazendo, nós temos que nos submeter. Por quê? Porque é Deus que está fazendo agora. O que nos trouxe até aqui não é mais suficiente, foi para um tempo. Deus permitiu e abençoou, foi para um tempo. Irmão, lá no Mevan eu tinha, segunda-feira era o dia do propósito, terça era o dia da libertação, quarta era o dia da unção com óleo de Israel, quinta era o dia da alguma coisa. Daí caiu um demônio no domingo, eu digo: meu filho, hoje não é dia de capeta, hoje é dia da família. Capeta na terça-feira. Você vem na terça-feira, o capeta vai embora. E aí um dia Deus me perguntou: vem cá, eu não posso trabalhar no meu culto? Eu disse: mas por que o senhor não vem no dia certo? Né? Porque se eu vier no dia certo, o senhor faz a obra. Verdade? Irmão, mas eu estava fazendo errado? Não, eu só queria agradar a Deus, eu quero fazer as coisas para Deus. Você acha que muita gente que faz as coisas para Deus faz na maldade? Não. Faz porque é a nossa escola de funcionamento. A gente sempre aprendeu assim, é ou não é? É ou não é? A gente sempre aprendeu: Deus vai te dar vitória. O que você precisa? Pede, porque Deus vai te abençoar. Nessa noite, é a noite que Deus vai te abençoar. A gente sempre, nós temos coisas prontas. Irmão, nesses dias não vai funcionar mais. E não sou eu que estou dizendo isso. Não vai. Eu sei o que eu estou dizendo para você. Há 12 anos atrás, Deus parou a minha vida. Irmãos, eu tinha uma igreja que as pessoas ficavam na porta. Eu acordava de manhã em Itajaí, cidade pequena. Eu tinha um programa de rádio que as pessoas caíam endemoniadas em casa. Eu orava pela rádio, estourava as lâmpadas na casa das pessoas. E eu dizia: vai estourar a lâmpada da casa agora. Pum, estourava. O pessoal me chamava e dizia: aquele irmão da rádio que estoura a lâmpada. Eu já fiz, verdade, mas foi para um tempo. Os dias hoje são dias de fundamentos. Os dias agora, o que nós fizermos agora, vão determinar onde os nossos filhos e netos vão andar. Hein? As nossas escolhas vão afetar nosso destino. Eu já fiz isso, eu fazia corredor de fogo, corredor de milagre.
As pessoas, eu estou anulando o milagre, eu estou anulando o fogo. Não, domingo agora eu apresentei uma criança. Ano passado eu estava na Irlanda com alguns irmãos e eu olhei para uma moça lá da Irlanda, que é brasileira, mora lá com seu marido. Eu olhei para ela e disse: Ei, eu vejo uma criança no seu ventre. Elas começaram a chorar, cair na unção. Ela disse: pastor, a gente não pode ter filho. Faz 10 anos, eu não posso ter filho. Eu disse: eu não sei, eu vi uma criança no seu ventre. Um ano depois, ela apresentou, levou a criança lá no Brasil. Lá não, é aqui, né? Levou a criança lá em Itajaí para nós apresentar. Eu apresentei a criança domingo agora. E ela testemunhou. Eu não estou anulando os milagres. Ei, é tempo de milagres. É tempo de movimentação de milagres. Mas não vamos fazer milagres para encher cadeiras. Porque vai saber quem que fez. Ninguém vai saber quem é. Qual é o ministério que está trazendo? Ninguém sabe quem é. Onde é que é a cidade do avivamento? Não tem mais cidade do avivamento. Quem é o ministério que Deus vai trazer a glória? Não tem. Deus não vai dar essa glória para ninguém. Essa glória é do corpo de Cristo. Amém? É o corpo unido pelo propósito. E Pedro passando e a sombra curando. E Pedro passando e a sombra curando, meu irmão. Pedro passando e a sombra curando. Aí o Senhor diz: espera aí, está tudo errado. Tudo errado, tudo errado. Botou todo mundo na cadeia. Aí de noite o anjo aparece lá e diz assim: ó, voltem lá e ensine o povo a mensagem completa desta nova vida. A Bíblia diz: saindo eles de manhã da cadeia, entravam no templo e ensinavam. Ei, não é dias de fazer sombra para ninguém, é dias de acender luz nas pessoas. Ninguém mais quer andar na sombra de ninguém, irmão. É dia de você passar na vida das pessoas e brilhe a vossa luz diante dos homens. Não é sombra, é a sua luz que vai. Esses dias é dias de luz, não é dias de sombra. É dias que você vai passar na vida das pessoas e vai acendê-las, tá? E não vai parar as pessoas em você. As pessoas não vão parar em você, amém, irmão? Não vai parar ninguém em você. Não vai dar tempo de contabilizar os milagres. Não vai dar tempo de contabilizar as coisas. Agora, enquanto nós continuarmos marchando como uma igreja frustrada, tentando levar a arca em cima de um carro de boi, as pessoas vão morrendo no caminho. E a gente morreu porque não tem fé. Não, irmãos. É porque a movimentação está errada. O Senhor está parando alguns avivamentos. Amém? Esses dias nós estamos construindo um ambiente de maturidade. É o Senhor que está fazendo isso em nós. E num ambiente de maturidade não tem lugar para vaidade. Não tem lugar para outras, não tem lugar para exibições. O reino dos céus não vem com aparência visível. Muitos dirão: está aqui, está ali. Jesus disse: não acreditem, porque o reino dos céus está dentro de vós. Paulo fala em 1ª, 2ª, está na Bíblia. Segunda, eu acho que é segunda, está na Bíblia. 3,16, 1 Coríntios 3,16 ou 2 Coríntios 3,16, eu acho que é primeiro. Não, é segunda. Não, eu falei primeiro, né? Não sabeis vós que sois templo do Espírito? Você não sabe que é templo do Espírito? Paulo pergunta: você não sabe? Você não sabe que o Espírito habita em vós? Sabe ou não sabe, irmão? Então olha aqui. Se o Espírito habita em você, você é templo do Espírito. A cura que você precisa está onde? A bênção que você precisa está onde? A prosperidade que você precisa está onde? O problema é esse, que a gente não sabe olhar para dentro. A gente está sempre esperando alguém fazer alguma coisa pela gente. O nosso trabalho, irmãos, é ajudar as pessoas a identificar o que elas carregam. Irmão, quando eu toco numa coisa, eu deixo a minha impressão digital. Mas quando eu toco em pessoas, eu deixo a minha identidade.
Esse é um perigo, por quê? Porque às vezes eu posso estar anulando a identidade das pessoas, querendo dar a minha para elas. O meu trabalho é desenvolver pessoas, trazer pessoas à luz. Aleluia. É trazer pessoas à luz. O meu trabalho é passar pela vida das pessoas e ativá-las, destravá-las, plugá-las naquilo que Deus está fazendo. Não é defraudar, não é tirar a identidade delas. Ser profético, irmão, é acender a lâmpada aí dentro. Não adianta eu fazer sombra aqui fora, eu tenho que acender algo aí dentro. Eu tenho que passar pela vida das pessoas, elas nunca mais serem a mesma. Se as pessoas que estão comigo não estão sendo curadas, libertas, se as pessoas ao meu redor não estão recebendo o que eu carrego, tem alguma coisa errada comigo, meu irmão. Ser profético nesses dias é estar pronto para liberar o que você carrega. Irmão, Deus colocou tudo no homem. Os 4 elementos da terra: terra, ar, fogo e água. O homem carrega esses elementos. O homem é pó da terra, que foi formado do pó. Deus soprou o ar nele. É ou não é? 68, 82% do organismo humano é água e fogo. O Espírito Santo está aí nos batizando com fogo, nos purificando a cada dia. Nós carregamos os elementos da terra. Todas as coisas importantes da terra, toda a riqueza da terra, Deus escondeu na terra. Toda a riqueza material, petróleo, ouro, prata, bronze, pedras preciosas, Deus escondeu tudo na terra. Amém? A terra produz a sua própria riqueza. Agora, todas as coisas espirituais, toda a riqueza espiritual, Deus escondeu no homem, meu irmão. Por que a gente insiste em olhar para fora quando a gente tem que olhar para dentro? Amém? Como que a gente insiste nisso? Meu amado irmão, eu vou falar uma coisa para você assustadora. Para mim tem sido assustadora. Porque eu nunca trabalhei para crescer. Porque a minha mentalidade era uma mentalidade religiosa. Era que eu tinha medo de crescer. Eu pensava assim, Júlio, se eu ficar rico eu vou desviar. Se eu ficar famoso eu vou desviar. Meu Deus, se meu ministério crescer demais eu vou desviar, eu vou. Ah, meu Deus, eu vou. Um dia Deus falou comigo, filho, o dinheiro, a fama, filho, essas coisas não desviam você, elas só revelam quem você é. Meu filho, porque se você é bom, um homem bom, se eu te der dinheiro, você vai ficar muito melhor, meu filho. Você vai curar mais gente, você vai cuidar de mais gente, você vai abençoar muito mais pessoas. Meu filho, se você é generoso, se você ficar famoso, você vai ser voz para quem não tem voz. Meu filho, você vai ser influência para quem não tem. Você vai abrir portas para muita gente. E eu chorava, eu dizia, Deus, não deixa eu crescer, eu tenho medo. Porque eu fui ensinado assim, a não crescer. Porque quem fica famoso é do diabo. Não, irmãos. Você pega um ovo e uma batata, coloca na água fervendo. Sempre vai potencializar. O ovo endurece e a batata amolece. A mesma água endurece um e amolece outro. Porque o fogo só potencializa quem você é. Então não tenha medo de andar em lugares novos, com medo de ficar desprotegido. Se é Deus que está promovendo isso, ei, Ele protege o que Ele promove. Se é Deus que está promovendo isso, Ele protege. Não tenha medo de entrar, não tenha medo de fazer negócios grandes. Ei, empresário, deixa eu te dizer algo. O dia que você entender que a sua empresa é um ministério de socorro, é um ministério, você tem que ver aquilo como ministério. Às vezes tem gente que diz, eu deixei tudo por Jesus. Ei, tem pessoas que Deus não mandou deixar tudo, Deus mandou deixar só o pecado. Porque esse lugar é o teu lugar de manifestar quem você é em Deus. Nesses dias, irmão, o Senhor está nos preparando para deixar de fazer sombras. Nesses dias o Senhor está nos preparando para libertar pessoas.
Amém? Aleluia. Nós estamos como a igreja na porta do túmulo de Lázaro. Jesus ressuscita e a gente desata. Jesus ressuscita e a gente desata. Nós estamos que nem a igreja na porta do túmulo de Lázaro. Jesus ressuscitando e a gente desatando. Lázaro foi desatado aonde? A Bíblia diz, da cabeça, tirou o pano da cabeça, das mãos e dos pés. Esse é o nosso trabalho. Libertar o governo das pessoas, a mente delas, abrir os olhos das pessoas. Irmãos, eu tenho 4 filhos. Minha filha mais velha tem 31 anos. Eu tenho um filho de 27 adotivo e tem a Bruna com 25 e o Samuel com 11. Lá em casa, os 3 já casaram, mais velhos, só tem o Samuel em casa. Os meus 3 filhos, cara, eu tenho uma filha, Bruna, pensa na menina folgada. A Bruna, segunda-feira nós estamos indo para os Estados Unidos. Ela me liga para lá, ela diz, pai, você está nos Estados Unidos, traz o celular para mim. Ela é casada, ela tem um marido, pede para o seu marido. Essa semana ela me ligou, pai, tem R$200? Eu digo, tem, mas é meu. Ela disse, você pode me dar? Ela não pede emprestado, ela disse, você pode me dar? Eu disse, posso, filha. Aí quando nós estamos em almoço lá em casa, que senta os filhos tudo, eles dizem assim, o pai só gosta da Bruna, porque o pai dá tudo que a Bruna pede. Eu disse, não, eu amo todos vocês, é que a Bruna acredita mais nisso. E porque ela acredita mais, ela desfruta mais. Ou você se posiciona como um filho amado, ou você vai ficar a vida inteira fazendo campanha na igreja para ganhar o que já é seu. Ou você vai passar a vida inteira na fila da bênção. Sai da fila da bênção e entra na fila do propósito de Deus. Sai dessa fila que faz de você um coitado. Sai dessa fila que te rouba o direito de pensar. Vai ver, Deus não quer dar o que você está pedindo agora. Não arrombe portas que ainda não foram abertas. Não entre em lugares fora da sua época, fora do seu tempo. Irmão, nós precisamos entender. Pastor, mas eu tenho muito para dar. Guarda isso num bom depósito, porque no tempo de Deus, meu Deus, no tempo de Deus você libera e libera e libera e nunca falta. No tempo de Deus, no tempo de Deus você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. No tempo de Deus, Adão, quando nasceu, as árvores já estavam grandes ali, a fruta já estava pronta. No tempo de Deus você não faz, você só assiste o que Deus está fazendo. Por favor, viva a plenitude dos tempos. Viva esses dias. Desfrute desses dias. Nós precisamos mudar o nosso vocabulário, mudar a nossa condição de vida, a partir da nossa mente, irmãos. Seja independente se você mora em Alphaville ou em Alfavela. Independente se você mora na mansão ou no barraco, meu amigo. Amém? Não sabeis que sois templo do Espírito e que o Espírito Santo habita em vós? Deus está quase forçando você a olhar para dentro. Está dizendo assim, você não está entendendo que eu coloquei tudo aí para você não depender de nada. Você pode precisar das pessoas, você não pode depender delas. Deus não deu tudo só para a gente precisar um do outro. Mas cara, por favor, ou nós mudamos a nossa mentalidade, ou Deus faz uma metanoia na nossa vida, ou nós vamos passar a vida inteira tentando viver isso. Irmãos, tem um poder que os evangélicos ainda não conhecem, os católicos não conhecem. Tem um poder que os carismáticos não conhecem. É o poder de um crucificado com Cristo. Que já não vive mais ele, é Cristo que vive através da sua vida. O
poder de um crucificado. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Eu trabalho pela unidade, irmãos. Embora muitas pessoas achem que eu sou um rebelde sem causa. Eu moro na mesma cidade. Compro pão na mesma padaria. Faço compra no mesmo mercado. Estou lá no mesmo lugar. Não adianta, esses dias não vai ser suficiente trabalharmos juntos, comermos juntos, vivermos juntos. O anseio de Deus é que a gente se torne um. E o único lugar que nos torna um é a cruz. Por isso, cara, esquece. O que vai nos unir não é púlpito, não é ministério, não é revelação. Você, pô, eu ando com ele porque nós temos a mesma revelação. Não. Se não tiver uma cruz aí no meio que crucifica todo mundo junto. Amém? O poder de um crucificado é o poder de ressuscitar com Cristo. Amém? Ressuscitado não se corrompe. Um ressuscitado não anseia outra coisa. Então nesses dias nós precisamos parar de fazer sombras. O Senhor está dizendo para nós, voltem lá e ensine. Ei, voltem lá. Eu e o Júlio estávamos conversando hoje à tarde, foi um tempo muito precioso. Nós damos uma viajada. Eu estava dizendo, Júlio, hoje nós estamos em lugares que um dia a gente evangelizou. Hoje nós estamos indo lá para colocar fundamentos. Amém, irmãos? As pessoas me procuram e dizem, Luiz, eu quero que você seja minha cobertura. Eu disse, eu não quero ser cobertura de ninguém. Porque às vezes cobertura me impede de crescer. Eu quero ser um fundamento para que você caminhe sobre isso. Porque eu quero ser o aeroporto, eu não quero roubar o seu direito de voar. Porque Jesus disse para a igreja, desata ele. Desata Lázaro. Tire o pano da cabeça, libere o governo dele, libere a sua visão, tire o pano das mãos, libere o seu serviço, o seu propósito, tire o pano dos pés, libere o seu destino e deixe-o ir. Deixe-o ir. Sabe para onde Lázaro foi? Depois você lê o capítulo 12 de João, ele foi para a mesa com Jesus. Lázaro sentava na mesa com Jesus. Ei, escute. Nós que somos pastores, ministros, eu sou pastor de igreja, irmão, eu sou pastor da mesma igreja há 16 anos. Naquele mesmo bairro, estamos no mesmo lugar há 16 anos. Eu estou casando gente que eu batizei. Eu estou batizando gente que eu apresentei. Quem não suporta as minhas mazelas, irmãos, não pode celebrar as minhas vitórias comigo. Eu só ando com gente que suporta minhas mazelas. E eu faço questão de ser gente na frente de gente. Quando alguém quer caminhar comigo, eu digo, vai lá em Itajaí ver eu, gente. Vai lá ver eu lá em casa. Vai lá ver eu gritar com o cachorro, chutar ele. Vai lá ver eu brigar com a esposa. Vai lá ver eu dirigir. Vai lá ver eu xingar no trânsito. Vê se você suporta. Depois, se você suportar, então nós temos uma aliança. Porque eu não quero ninguém me aplaudindo no púlpito. E se algum dia eu precisar de um colo, eu não ando numa igreja, irmãos, que ama mais a estrutura do que as pessoas. Eu estou ensinando meus filhos a amar mais gente do que coisas. Eu estou ensinando meus filhos a desatar e deixar o povo ir para a mesa com Jesus. Esse é o nosso trabalho, ativar pessoas, ativá-las, deixá-las ir. Eu quero parar aqui, eu acho que agora a gente pode beber um pouco. Só viver junto não vai ser suficiente. Ei, escute uma coisa. Escute. Nesses dias nós vamos ter alianças com quem está disposto a dar a vida, a dar tempo, porque tempo é vida, a dar o coração e a dar recursos. Eu estou ajudando irmãos a pagar a faculdade para ser os próximos advogados da minha cidade.
Eu estou ajudando irmãos a começar os seus negócios, porque eles serão os próximos dizimistas que vão me sustentar nas nações. É para lá que está indo o dinheiro dos meus livros, é para lá que está indo o dinheiro das minhas ministrações. Deixa eu dizer algo para você, nesses dias nós vamos ter que mudar a nossa movimentação. Irmãos, o que já vivemos não está comparado ao que está por vir, Judson. Não está. Vai ser um avivamento com maturidade. Amém? Nós não vamos mais ficar sem destino. O meu trabalho é tirar essa entorpência da igreja, irmãos. Dizer assim, ó, olha aqui, ó, está me vendo aqui? Sabe o que nós vamos fazer agora? Ei, sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos tocar. Amém? Vamos tocar? Vamos tocar? Nós vamos tocar agora e nós vamos dançar. Mas é na carne, não é, pastor? Claro que é. Porque se o Espírito será derramado sobre toda, então eu tenho que dançar na carne. Vamos pular? Mas não é quando acabar o culto a gente diz, ai, cara, estava bom. Foi forte. Foi. O que é que ele pregou? Cara, eu não sei, mas eu caí 3 vezes na unção. Fábio ministrou uma palavra lá no meu Evan esses dias sobre isso. Algumas pessoas estão dizendo, e disseram para mim já isso. Ô pastor Luiz, parece que quando o senhor orava antes era mais forte. Alguém me disse esses dias, eu me lembro que o senhor vinha na beirada do púlpito assim, o senhor fazia assim, ó, recebe. E eu via as pessoas caindo. Pastor, hoje o senhor não faz mais, né? Eu não vejo mais as pessoas caindo, assim, caindo. Por quê? Eu aprendi isso com o Fábio. É porque agora Deus está derrubando a gente por dentro. Agora quando a glória vem, a gente não cai na unção, a gente se joga. Com medo, com vergonha. De Deus, perdão. A igreja nesses dias, irmãos, ela vai pular, dançar, cantar. Mas ela não vai ficar entorpecida. Na segunda-feira, quando ela abrir os olhos, que ela for para o mercado de trabalho, ela vai saber quem ela é. Ela vai entrar no dia de trabalho, ela vai saber quem ela é. Abra comigo, eu vou terminar aqui. Nós já vamos chapar, espera aí. Diga para o irmão que está do seu lado, se você não pular e dançar, e cantar, talvez você não vai nem para a eternidade. Fala para mim. Abra Colossenses comigo, abra Colossenses. Abra Colossenses comigo, para nós ir embora para casa, feliz da vida. Eita, poder de Deus. Deus está derrubando conceitos, resgatando princípios, restaurando valores. É isso que o Senhor está fazendo com a igreja brasileira. Agora vamos parar de beber? Claro que não. Nós só vamos beber, mas saber o que nós estamos bebendo. Nós vamos adorar e nós vamos ter consciência do que estamos fazendo. Amém? E vamos ter resposta quando alguém perguntar, por que você pula? Ah, eu pulo por causa disso, daquilo. Por que eu vi você caído lá, como é que é isso? Explica. Olha, é a graça, é a glória. Você vai ter sempre uma diretiva para dar às pessoas. Olha o que diz Colossenses capítulo 1. Olha o que diz o versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele
e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por causa dEle e por Ele. E Ele é o cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, ou o primeiro lugar. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. 8 vezes você vai ver aqui todas as coisas, tudo, todo. Ei, Deus não veio só para salvar o homem, Ele veio para regenerar todas as coisas. Como a queda derrubou tudo, a regeneração da cruz resgata tudo. Todas as coisas é todas as coisas. Então o seu trabalho não é só ser um salvo sentado na igreja. O seu trabalho é regenerar. Só que esse dualismo grego criou na nossa mente essa duplicidade assim de ser santo e ser secular. Hoje lá em casa são 3 pastores, eu e meus 2 irmãos. Mas se algum tempo atrás você perguntasse para minha mãe ia dizer: não, eu tenho 3 filhos, um é pastor e 2 trabalham. Porque nós temos a cultura da secularização. O que é que você faz na vida secular? Ei, não existe vida secular. Isso quem criou na nossa mente foi esse dualismo grego. Que domingo eu sou crente, e segunda eu sou secular. E aí eu vou para o trabalho, para aquele inferno. Que quando o relógio desperta na segunda-feira, eu digo: ai, lá vou eu para o inferno. Meu Deus, eu quero fazer tanta tua obra. Eu queria ir para a tua obra, Deus. E Deus diz: cabeção, você já está na minha obra, acorda. Estou te levando agora para a minha obra. Porque a nossa cultura de trabalho é tortura. Porque a palavra trabalho no grego significa tripalo, que vem de tortura. E aí quando segunda-feira o relógio desperta, a gente já põe a mão nas costas, já vai para a tortura. Só que a palavra trabalho no hebraico, no original, ela vem da palavra avod, que é a mesma palavra para avodar, que é a mesma palavra para adoração. Quando Deus colocou Adão no jardim para cultivar ou cultivare, Deus estava dizendo: você me adora quando cuida dessa planta, quando cuida desse jardim. Você não vai num culto, Adão, você vai trabalhar e me adorar. Você trabalha e me adora com o seu serviço. Ei, aí hoje a gente reclama, a gente reclama que a nossa educação está um lixo. Mas quantos crentes, quantos irmãos, servos do Senhor foram chamados para ser professores e não estudaram para ser professores, foram fazer outra coisa porque dava mais dinheiro. Então eu te pergunto, quem te moveu, foi o Senhor ou foi o recurso? Ei, se é o dinheiro que te move, ele tem poder de te parar. Só tem poder para te parar o que te move. Deixa eu te falar, se nós queremos restaurar o Brasil, nós vamos ter que nos reposicionar o nosso chamamento. Se eu perguntasse para você o que é mais espiritual, ser pastor ou ser empresário, o que é que você me diria? Ah, claro, é ser pastor na igreja, Pai, Filho e Espírito Santo. É ser pastor. Aí eu te pergunto, ei, quem te deu essa empresa? Quem te deu essa capacidade de fazer, gerar recurso? Quem te deu essa capacidade de vender numa época que ninguém vende? Quem te deu essa capacidade de idealizar coisas que ninguém tem a capacidade? De criar coisas? Eu te pergunto, quem te deu essa empresa? Meu amigo, tudo que Deus dá é espiritual. Não se escandalize com o que eu vou dizer. Quer saber? Tem empresário que foi Deus que deu a empresa, e tem pastor que não foi Deus que deu a igreja. Nós precisamos saber o que Deus nos deu, então nós vamos nos movimentar naquilo. Faça da sua empresa a eclésia de Deus. Você vai ver o que vai acontecer lá dentro. Na segunda-feira, se você é patrão, use a segunda-feira, chegue meia hora antes, faça um culto com os seus funcionários. Se você é um funcionário, peça para o seu patrão deixar você fazer uma reunião lá dentro. Faça daquele lugar a eclésia. Faça um lugar, crie no seu ambiente um lugar de aconselhamento, que as pessoas vejam em você um canal de justiça, um ponto de contato com a eternidade.
Ah, meu Deus, nós precisamos acordar para aquilo que Deus está fazendo na terra. Ah, pastor, mas a terra vai ser cheia da sua glória. Ei, a terra já está cheia da sua glória. Isaías diz que quando ele viu o trono, toda a terra está cheia da sua glória. O que nós precisamos ler é Abacuque 2,14. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Ou seja, nós vamos conhecer o que carregamos. Eu já carrego, eu só preciso conhecer o que carrego. Eu não tenho que buscar uma glória que eu já tenho. Eu só preciso conhecer para dar uma resposta correta. Toda a terra está cheia. Eu vejo glória aqui, ó. Ali, ó. Tem glória ali. Ó, tem glória ali daquela moça ali, ó. Tem glória em você, moça. Quando eu olho para você, eu vejo duas coisas: pó e glória. Você tem os dois elementos. Deus formou você do pó e soprou em você a sua glória. Quando você acorda de manhã, você decide quem te governa: ou o pó ou a glória. Tem dia que você diz: ah, hoje eu não acordei bem. É a terra que está te governando. Você tem os dois elementos fluindo dentro de você. Aí você diz: eu estou meio bipolar. Não, é porque há uma guerra aí dentro. Terra e céu. Céu e terra se encontram. Não é assim?